Esse é o terceiro culto desta manhã. É o primeiro para vocês, presencial, mas é o terceiro desta manhã. Nós já tivemos 2 cultos, foram muito abençoados e estamos felizes de estar de volta. Eu sei que todos estão de máscara, eu já tentei usar, até ganhei uma muito linda, mas eu fico sufocado. Eu não aguento ficar com isso um culto inteiro. Eu tenho pressão alta e meu calor sobe que eu fico sufocado, eu passo mal. Então, se vocês quiserem que eu fique em pé até o fim do culto, eu preciso ficar respirando, eu não consigo. E eu estou numa distância que vocês podem ver é suficiente para que vocês possam me ouvir. E eu não estou falando alto. O que fala alto é o microfone, eu estou falando baixo. Quer dizer, não estou fazendo vento forte que vá contaminar ninguém. Eu estou distante. Então, peço desculpas, não pensa que o pastor está aqui sendo rebelde, não querendo respeitar a lei, mas é que se for para me ouvir, eu tenho que ficar sem máscara. Eu não consigo, eu já tentei, quando eu vou ao supermercado, eu entro e logo eu tenho que abaixar para respirar, que eu fico sufocado. E além do que, o óculos embaixo, eu não consigo ler a Bíblia também. Fico numa situação, a minha esposa arrumou uma outra de plástico para eu pôr, eu tenho uma coleção de bonés, e eu não consigo usar boné porque me aperta a cabeça. Eu tentei, eu pus, também não funciona, vocês me perdoem, não é desrespeito a vocês, eu fico longe, tá bom? Não precisa chegar perto, eu estou com saúde, mas para não preocupar ninguém, então o nosso culto vai dar continuidade e nós vamos começar com o nosso grupo de louvor. A orientação que eles talvez já tenham dado, os que sentam desse lado saem por essa porta e os que sentam daquele lado saem pela outra, tá bom? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos, que possamos ter um verdadeiro encontro com Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos.
te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Estou tão feliz de ver você, Igreja de Cristo, aqui nesta manhã. Eu acho que não foi fácil para você, pelos pensamentos, por essa crise que estamos vivendo, mas nós estamos aqui na casa do Pai. Não é outro lugar, a não ser lugar para estarmos juntos em adoração. E nós queremos dizer obrigada, Senhor. Obrigado porque foi o Senhor quem trouxe a cada um. Não tenho dúvida nenhuma, porque o Senhor quer falar conosco nesta manhã. O Senhor tem um recado do céu para meu viver. O Senhor tem um recado para essa semana. E eu quero ouvir o Senhor falar. Nós temos alguns pedidos de oração. Alguns já são gratidão. Opa, é aqui. Alguns pedidos já são gratidão ao Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado, porque mais 2 nasceram no meio dessa pandemia. Obrigado pelo Henry, filho do Rodrigo e da Sabrina, que nasceu com saúde e graça. Obrigado pela Cecília, filhos do Renato e do Rafael, sobrinhos do Wagner, que também nasceram com saúde e graça. Obrigada, Senhor, porque o Roberto Amaral foi a uma cirurgia profunda nesta semana, e ele voltou, Senhor, tocado fisicamente pelo Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a família na recuperação. E nós queremos orar ainda pelos enfermos que estão na nossa lista de oração. O seu José, o pai da Diana de Sá, que passou por uma cirurgia seríssima. Oramos pelo pastor, o missionário Ted, que está no Brasil muito mal, subindo para Jesus. E nós pedimos, Senhor, trabalhe ali, em nome de Jesus. Desculpa, é o missionário que está ali no Brasil. Mas o Ted é a Natália, é o parente da Natália e do Rafael, que também precisa do Senhor. Oramos pela Lívia, a senhora Lívia em Toronto, que precisa do Senhor. Oramos pelo Roberto Amaral, que precisa do Senhor. Oramos pela Raquel e a Mite, são minha família que está com este problema no Brasil.
Oramos, Senhor, pela irmã Elmira, Daniel, Hélia, Vanice, Lissa Barbosa. Oramos pelo Alice Amaral, irmã Débora, irmã Zenaide, irmã Laura que está entre nós. Nós agradecemos e te oramos. Oramos pelo Rodrigo Maeda. Pedimos, Senhor, dá saúde em nome de Jesus. Usa o tratamento para cura em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pelo pastor João, que vai estar sendo operado agora, quinta-feira. Que o Senhor realize aquela cirurgia para a glória do teu nome. Nós oramos a tua palavra, Senhor, nesta hora que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos na tua casa nesta manhã e toma os nossos sentimentos de alegria, Senhor. Não deixa que nada, Pai, impeça de ouvirmos o Senhor e alegrarmos, que essa alegria vai além das máscaras que estamos usando fisicamente, que enche os nossos olhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de que é um privilégio, Pai, estarmos na casa do Senhor. E a tua palavra também nos diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Senhor não permitirá, diz a tua palavra, que os meus pés vacilem. A tua palavra diz: o Senhor é que me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha entrada, minha saída, diz as Escrituras, desde agora e para sempre. Nós queremos declarar essa palavra como sendo nossa nessa manhã. Que cada família aqui, cada pessoa aqui, se sinta, Senhor, olhando para os montes, que é o Senhor. Ou melhor, não olhando para os montes, mas olhando para o Senhor que vai além dos montes, de onde vem o nosso socorro. Fala conosco nesta manhã, Deus. Tira qualquer trave dos nossos olhos e pensamentos. Tira qualquer coisa que impede de ouvirmos o Senhor. Qualquer tristeza, qualquer preocupação, qualquer ansiedade pela semana que vai vir. Tira, Deus, em nome de Jesus. Lava com teu sangue. E os purificados, santificados e alegres para ouvir a tua voz. É a nossa oração, Senhor. Já por fé agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Toda minha história
Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, eu ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Obrigado, Ademir. Obrigado, Tati. Obrigado, Denise. Interessante que eu pedi a eles um hino para o começo. Meu prazer é estar na casa do Senhor, meu prazer é louvar, meu prazer é te adorar. E passei para o Renan qual seria o tema da minha mensagem, o texto bíblico. E esses jovens estiveram aqui no sábado à noite ensaiando, preparando este cântico. Faz um milagre. E todos nós estamos precisando de milagres, cada um na sua vida, cada um na sua área, cada um sabe a sua necessidade. Cada um sabe qual a sua pedra que precisa ser tirada. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que falou muito ao meu coração essa semana, mas que foi muito difícil que eu entendesse que era o texto para hoje. Eu estava preocupado o que pregar no domingo. Eu quando é domingo depois do culto, eu assisto online para ver como é que foi, onde eu precisava melhorar. E quase nunca consigo melhorar, mas eu assisto.
E eu vou pensando já o que eu vou pregar no domingo que vem. Como aquele marido que a mulher põe o almoço e ele já pergunta o que vai ter na janta. Eu já estou pensando. E essa semana pensei muito e não conseguia chegar a lugar nenhum. Li a Bíblia, virava para cá e para lá, não achava o que Deus queria para falar. E de vez em quando me vinha na cabeça o Lázaro. Dessa história que escutaram cantar. E eu pensava, mas o que a história de Lázaro tem para ver nós hoje? Nesses dias que nós estamos ouvindo de mortos em toda parte do mundo. E eu vou falar do quê? Do Lázaro que morreu? E eu continuava insistindo. Fui até nas minhas mensagens mais velhas que eu pensei, ninguém vai lembrar. E eu pego uma daquelas. Mas eu não sentia paz. Sempre o Lázaro ficava batendo na minha porta. Quando foi quinta-feira eu me rendi, eu falei, não, tem que parar, eu vou ver o que tem aqui. Eu já tinha lido várias vezes, já preguei várias vezes aqui, mas quando chegou na quinta eu comecei a ver coisas que eu não tinha notado, que talvez você já ouviu até um outro pastor pregar nisso, mas eu não tinha notado, que pode servir muito bem à realidade que nós estamos vivendo hoje. Todos nós vivemos uma realidade difícil. Eu tenho conversado com pessoas queridas, que estão com depressão, que estão abatidas, que estão desanimadas, porque ficam em casa e não tem como sair. Pessoas que já têm um pouquinho mais de idade. E, por causa disso, também não têm internet, não podem assistir o culto online, não podem ver o Facebook, não podem ter mensagem, a não ser quando o pastor telefona e ora e lê a Bíblia. E as pessoas têm dito, pastor, não dá mais, não aguento mais. E são pessoas de fé, não são pessoas que não conhecem Deus, mas estão ansiosos para voltar à igreja, querem estar com o povo de Deus e não podem. Então, esse tempo de pandemia tem sido difícil para muitos, não somente com respeito ao vírus, mas até com a separação, o isolamento que estão vivendo. E nós cremos que Deus tem um plano, apesar de tudo isso. E por isso, meditando nesse texto, me veio à mente duas ênfases que o Senhor Jesus falou. Tirai a pedra. E a outra, desatai-o e deixai-o ir. Se você está assistindo ao culto online, durante um período ficou sem comunicação, porque caiu a energia, o roteador desligou, e só agora o Renan me deu sinal que voltou. Então, você deve ter perdido alguma coisa, mas a mensagem ainda vai começar. E o texto bíblico que nós vamos ler está em João capítulo 11, versículo 38 a 45. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, era uma caverna, e tinha uma pedra. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, crerão nele. Pai, nós cremos o que diz a Bíblia em João 8,36, que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós queremos pedir a Deus que o Senhor possa abençoar cada ouvinte deste sermão, desta mensagem, deste texto bíblico, para que o teu Espírito tenha liberdade para falar à mente e ao coração de cada um. E que a graça do Senhor se estenda sobre nós e possamos sair deste encontro ainda mais íntimos com o Senhor, em mais comunhão com o Senhor, em mais certeza de que o Senhor cuida do teu povo e abençoa a tua igreja. Nós oramos, Pai, no santo e bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Se você não conhece essa história muito bem, alguns detalhes muito importantes aqui. Quando Jesus viajava para Jerusalém,
ele parava em Betânia, que era uma aldeiazinha perto. E era onde ele ficava hospedado, era onde ele comia. Ele mesmo declarou que as raposas têm covis, que as aves dos céus têm ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, ele ficou na casa de Pedro, uma vez curou a sogra do Pedro. E assim, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, era uma das que ele mais ficava. E Lázaro ficou enfermo. Lázaro adoeceu muito grave. E as irmãs de Lázaro mandaram um recado a Jesus. Se você ler desde o versículo 1 do capítulo 11, você pode acompanhar essa história. E o recado era este: Mestre, aquele que o Senhor ama está enfermo. Vem depressa. Esse foi o recado que o mensageiro deu. E Jesus continuou naquele lugar mais 2 dias. E além de continuar mais 2 dias, ele declarou: o nosso amigo Lázaro dorme. Ele usou uma linguagem bíblica para os salvos, os que têm Jesus no coração, que quando morrem, a Bíblia não diz que morrem, diz que foi promovido para a glória, ou dormiu no Senhor. Aqueles que no Senhor dormem, a Bíblia diz, no aspecto de que não é como diz o que vive no pecado. A Bíblia diz que aquele que está em pecado morre para sempre. O que tem Jesus tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele usou essa linguagem, mas os discípulos ainda não estavam acostumados com essa linguagem. Então disseram: mestre, se ele dorme, ele está bem, não se preocupa. Aí Jesus explicou: não, o nosso amigo morreu. Agora pensa, o mensageiro saiu com uma mensagem que ele estava enfermo. Ele não disse a Jesus: ele morreu, ele está muito mal. E Jesus disse: ele morreu. Jesus sabe todas as coisas, ele sabe o que passa na sua mente e no seu coração agora. O silêncio dos seus pensamentos, Deus conhece. As angústias da sua alma, Ele diz: vem a mim, você que está cansado, aflito, oprimido, eu aliviarei. Ele é manso, humilde de coração e conhece a minha e a sua necessidade. Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Mas naquele momento, apesar da força da palavra do mensageiro, aquele que tu amas, está enfermo. A palavra trazia certa coação, porque dizendo: é aquele que o Senhor ama, não é qualquer um, vem depressa. E Jesus ficou. Por que Jesus ficou? Porque para eles a prioridade é que Jesus o curasse. Mas o Senhor diz em Isaías 55, versículo 9: assim como o céu está longe da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são mais altos e mais sublimes os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Deus tem pensamentos mais elevados. E Deus sabe o que é prioridade, que muitas vezes nós julgamos que a nossa prioridade é essa, e Deus sabe que nós estamos ao contrário, a prioridade é outra. Ninguém faz a agenda de Deus. Por mais íntimo que você seja de Deus, você não pode dizer a Deus: Senhor, eu quero isso hoje, agora, e eu preciso para ontem. Não. É aquele que o Senhor ama. E o Senhor ficou 2 dias. Aí ele foi. E quando chegou, a Marta vem correndo e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Sim, eu creio, Senhor, que Ele há de ressuscitar, mas no último dia. Uma fé muito comum a nós, a fé postergadora. A gente crê que Deus pode fazer tudo. Mas sabe, não é bem assim, as coisas mudaram. Deus fez na vida do outro, mas será quem sou eu para receber? O outro também não era nada, Deus faz por causa da misericórdia dele. Somente quando chega em nós não queremos dizer que não cremos, nós damos uma desculpa. E o que fez Marta foi isso. Sim, Senhor, eu creio, no último dia. Por quê? Ela sabia que seu irmão já estava morto há 4 dias. E segundo a tradição dos judeus, no 4º dia o corpo começava a entrar em putrefação. Tanto é que vocês veem que já as profecias diziam que Jesus ao 3º dia ressuscitaria. Porque era costume, a tradição deles, e eu não sei se a ciência comprova isso, mas era o que os judeus criam. E a Bíblia já dizia, já no Velho Testamento, no livro de Isaías, no Salmo 22, que o seu corpo não veria corrupção.
Então, antes que entrasse no quarto dia, que era o dia de começar a estourar os tecidos e se romper e entrar em putrefação, Jesus ressuscitou. Só que Lázaro entrou no quarto dia. E na cabeça dela já não havia mais nada que podia fazer. Por isso ela disse: Senhor, na ressurreição tá bom, quando todo mundo levantar, meu irmão levanta também, mas o que eu precisava era para agora, Senhor. Nós somos duas irmãs. Eu não vivo no século 21, onde as mulheres trabalham para ajudar em casa. Quem sustenta aqui em casa é meu irmão, e ele morreu. Somos duas irmãs solteironas, não temos ninguém para cuidar da gente, e o único que tinha o Senhor levou. E quando dissemos que é o que o Senhor ama, para o Senhor vir buscar, o Senhor chega 4 dias. Uma coisa que o mensageiro levou 1 dia para chegar, o Senhor levou 4 para vir aqui. Jesus chega, Maria chega perto, se ajoelha aos seus pés e faz a mesma declaração, não como uma acusação, mas como um gesto de fé, mas dentro do coração talvez a questão era a mesma, porque ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E olha, irmão, irmã, eu conheço a minha vida, você conhece a sua. Por mais íntimo que você seja com Deus, tem momentos na vida que você pergunta: mas por que, Senhor, comigo? Senhor, eu que vou para a igreja todo domingo. Senhor, eu que dou os dízimos. Senhor, eu que leio a Bíblia todo dia. Senhor, eu que oro. Senhor, eu que falo do Evangelho. Por que comigo, Senhor? Por que com a minha família, Senhor? Por que não com aquele outro que é bandido, que mata todo mundo e... Não passa isso às vezes na cabeça? Será que não passou na cabeça da Marta e da Maria? Por que nós, que o Senhor se hospedou tantas vezes na nossa casa? Quando o Senhor estava cansado, nós fizemos o melhor almoço. E vocês conhecem as histórias, como Maria ficava trabalhando e Marta pelo Senhor. E Marta, às vezes, até reclamou, porque trabalhava demais para servir o Senhor. Elas podiam pensar: nós fizemos tanto, e o meu irmão, que o Senhor amava tanto, o Senhor não veio. E Jesus chega, e ele vê aquele clima. Os judeus que foram de Jerusalém para consolar as 2 irmãs choravam. E a Bíblia diz que Jesus se emocionou e também chorou. E aí a audiência, auditórios que estavam ali, muitos por curiosidade, porque o versículo que eu não li, o 46, fala de alguns que eram contra o Evangelho de Jesus. Falaram: por acaso não podia esse que deu vista aos cegos curar esse que estava enfermo? Era como uma acusação, é como se dissesse assim: olha, eu sei que ele já fez muito milagre, mas levantar defunto eu quero ver agora. Levantar defunto, isso é muito para ele. E diz a Bíblia que Jesus, 2ª vez, moveu-se muito em si mesmo e veio ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Ele moveu-se muito em si mesmo e na linguagem grega, onde está escrito, a ideia é de desapontamento. O mover dele agora não foi de compaixão de quem chora com quem chora, mas foi como, não é ira, mas era um sentimento de quem ficou muito desapontado. Desapontado com o quê? Com a miopia espiritual deles. Acabaram até de confessar: esse que já deu vista aos cegos. Mas é como Marta falou lá atrás: Senhor, eu sei que no último dia, agora, Senhor, o Senhor chegou tarde, já faz 4 dias e já está cheirando mal. Mas Jesus vai e ele fala: tirai a pedra. E aquela que queria que o irmão levantasse foi a primeira a dizer: Senhor, já cheira mal. Só que apesar da oposição de Marta, a Bíblia diz: e tiraram a pedra. Ainda que Marta era contra, havia pessoas que criam na palavra de Jesus acima de tudo. E moveram a pedra. E o que fez Jesus? Lázaro sai para fora? Não. Quando tiraram a pedra, se já cheirava mal, cheirou pior. Eu posso imaginar o cheiro de putrefação, de cadáver que estava entrando naquele lugar onde todos estavam, saindo daquela cova. E alguns talvez falam: ela falou que cheirava mal, mas não quis abrir. E de repente as pessoas olham para dentro e vê lá o defunto deitadão lá na pedra. E Jesus o que faz? Pai, graças te dou. Aí alguém fala: mas graça nessa situação? A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E Jesus dava graças, porque para eles era um absurdo, mas Jesus sabia o que ia fazer.
Maior do que curar um enfermo seria ressuscitar um defunto. Por isso Jesus demorou. Graças te dou, Pai, porque me ouves. Mas eu digo isso, Senhor, Pai, porque eles precisam saber que o Senhor me ouve, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E enquanto Jesus orava, eu imagino que eles olharam para dentro e falaram, e agora a coisa ficou ruim. Porque ele abriu a porta e o defunto está lá e o cheiro está insuportável. E enquanto aqueles que estavam vivos não ouviam a voz de Deus, Jesus falou, Lázaro, sai para fora, e o defunto ouviu e saiu. Porque a Bíblia diz que para Deus todos vivem, porque Deus é Deus de vivo e não de mortos. Tem gente que fala, quando morreu acabou tudo. Acabou não, meu amigo. Você vai estar diante do trono de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Vai estar lá. Sai para fora. Eu fiquei imaginando a cena. A Bíblia, se você tem o texto aberto aí, você pode ler, o Renan gentilmente põe na tela, diz que ele tinha as mãos e os pés atados e o rosto envolvido em um lençol, que era assim que eles preparavam o defunto, com especiarias, perfumes e tudo, mas com todo o perfume que puseram, a própria irmã disse, já cheira mal. E como ele podia sair com os pés atados, as mãos atadas, e sem enxergar o que estava na frente, com um lenço envolvendo todo o rosto? Eu acho que ele saiu assim, ó. Eu acho que tinha gente pronto para sair correndo de lá. E outros admirados. O homem se mexeu. E o que disse Jesus? Desatai-o e deixai-o ir. O nosso cântico é muito bonito. Ele disse assim, remove a minha pedra. E Jesus disse, remove você. Porque foi isso que ele falou, tirai a pedra. Será que aquele que tinha poder para dar vista aos cegos, será que aquele que tinha poder para ressuscitar um defunto não podia dizer assim, pedra rola? Podia, não podia? Mas ele queria que aqueles que colocaram a pedra atirassem. E sabe, muitas vezes as minhas pedras e suas pedras somos nós mesmos que colocamos. Deus não coloca pedra no caminho de ninguém. Deus não é um Deus irado que está com o dedo apontado para achar o seu pecado e te condenar porque você errou. Ele é um pai de amor que quando você e eu erramos, ele estende a mão dizendo, levanta filho, eu te amo. Levanta filha, há perdão. Esse é o Deus que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e veio revelar. E a Bíblia diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão. Somente que há coisas que só Deus pode fazer. Por mais que o homem queira, ele não consegue. Mas tem coisas que o homem pode fazer e Deus não vai fazer. Como, por exemplo, ter fé. Foi necessário muita fé para mexer aquela pedra. Sabendo que já fazia 4 dias e que pela religião deles e pela crença popular não havia mais nada que podia fazer. Quando a própria família disse, não abre porque cheira mal. É fé. E muitas vezes a pedra impede a ação de Deus. E a pedra muitas vezes somos nós que colocamos. Há problemas na vida, há lutas na vida, há enfermidade na vida, há desemprego, há o coronavírus, há tanta coisa que há. Mas há um Deus que é maior que todas as coisas. O salmista no Salmo 121 diz, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí lembra que o seu Deus é maior que os montes. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus criou tudo, do nada. Ele ressuscitou um homem que estava em estado de putrefação, e aí ele disse, desatai-o e deixai-o ir. Desatar os laços da morte. O que tinha nele eram os laços da morte. Mas eu imagino que na hora que ele saiu, todo mundo ficou abismado, porque aquele cheiro ruim acabou.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura, diz 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são o bom perfume de Cristo. Então imagino que quando Lázaro saiu, além de ficar abismados que o homem saiu, o cheiro ruim foi embora. Porque aquele corpo que estava em putrefação agora foi renovado, restaurado. E aqueles lenços sujos e fedorentos agora estavam perfumados. A vida tomou conta, a alegria tomou conta. Por isso Jesus disse: Pai, graças te dou. E sabe, em Filipenses 4, versículo 6 e 7, a Bíblia diz que em tudo as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus com oração e súplicas e com ação de graças, com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Coração, a gente fala do que? Sentimento. Mente, a gente fala do que? Pensamento. E Deus cuida de tudo. Lá em Filipenses 4, 6 e 7. A paz de Deus, que excede a compreensão, excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está a resposta de Deus. E Deus guarda o seu coração, que é aqueles sentimentos que lhe perturbam, que lhe tiram a paz. A sua mente, os seus pensamentos, que às vezes de noite você quer dormir, é naquela hora que você não pode fazer nada, que os pensamentos ficam te bombardeando. Mas se você descansa no Senhor e confia no Senhor, remove aquela pedra, desata o que está atando você, deixa que o Espírito Santo trabalhe. Cada um sabe de si, cada um sabe do seu problema. Às vezes o seu problema para o outro pode ser uma coisinha tão pequena, mas se para você é importante, para Deus é importante. O que parece pequeno para o outro pode ser grande demais para você, e o que parece pequeno para você é grande demais para o outro. Cada um sabe da sua necessidade. A Bíblia diz: quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? E Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus perscruta todas as coisas, e ainda a separação entre espírito e alma. O Espírito de Deus conhece. Ele sabe da sua necessidade, da sua luta. O mesmo Deus de compaixão talvez não vai agir de imediato como você quer, porque a agenda de Deus é de Deus, não é sua, não é minha. Mas Ele agiu. E Ele agiu na hora que parecia mais impossível. Ele agiu. Estava fazendo uma visita ontem, com minha esposa. E o telefone tocou, o celular. Como eu estava em visita, achei que talvez seria indelicado atender o celular, mas quando eu vi que era o nome do irmão Daniel Bernardo, querido, eu falei: vou atender. Pedi desculpa ao casal e atendi. O irmão Daniel falou: pastor, como está o irmão, a família e tudo, aquelas conversas nossas brasileira e português, que até chegar no assunto a gente fala meia hora. Depois que ele contou tudo, ele falou: pastor, uma bênção. Falei: o que aconteceu, irmão? Estou na praia. Falei: que bom, pensei que a bênção era essa. Ele falou: e recebi um telefone do meu médico. Meu fígado está curado. Pastor, eu não vou precisar fazer o transplante. Está bom. Há 5 anos que esse homem sofre. Ele deu testemunho no primeiro culto aqui. Tinha semanas que tiravam 10 litros de água. A barriga dele ficava assim. Muita gente achava que o Daniel já estava com o pé na cova. E eu falava: irmãos, nós temos que orar pelo Daniel como se fosse por nós. Quando você ora, você quer que o seu irmão ore por você, como você pede para ele: ah, Senhor, o pastor é tão bom, mas já está com 67, vai fazer 68 o mês que vem. Tem misericórdia da irmã Noemi que vai ficar sem ele? Eu não quero. Se for para orar assim por mim, não precisa não. Eu sei que o céu é o meu lar, mas não estou com saudade de casa ainda. Eu ainda quero ver meu nestinho crescer, quero ver a igreja crescer. É como o bebê, ele está no ventre da mãe, ele é 9 meses só. Ele não faz ideia do que é a vida longa que a gente passa aqui. Eu não sei como é a eternidade, eu sei dessa, eu estou feliz nessa por enquanto. E o meu irmão, a minha irmã que está doente também. Nós oramos para que fique bom. E foi assim que nós oramos. E o Daniel estava todo feliz, e ele falou: pastor, amanhã no culto eu quero dar meu testemunho, porque eu quero contar na igreja o que Deus fez por mim. Ele contou aqui, e na hora de ir embora ele veio pertinho e falou: pastor, conta nos outros cultos também, eu quero que todos saibam que Jesus me curou. Pode imaginar, irmãos, transplante de fígado na lista de espera, tirando litros de água. Eu soube uma vez que tinha tirado 2, achei que era muito. Ele contou que já tiraram até 10, de uma vez só.
estava bonito aqui hoje, cheio de formosura. A esposa que teve câncer, que caiu todo o cabelo, estava com o cabelo bonito. Eu falei, irmã, que fertilizante a senhora está usando? Está tão bonito. Assim o meu crescesse igual a da irmã Hélia. É o Deus de milagres. Mas nós temos que tirar a pedra da incredulidade, a pedra do será, a pedra mais já cheira ruim, a pedra... Não! O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual vai ser a sua luta essa semana, ou se está passando por alguma. Qual a sua necessidade? Ninguém o ama, ninguém a ama mais do que Deus. Ninguém. Por quê? Em Romanos 8,32, se tem a Bíblia, leia. O apóstolo Paulo fala, e sabemos isto, aquele que nem sequer ao seu próprio Filho poupou, Jesus Cristo, o Filho de Deus, antes o entregou por amor de nós todos, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Se você é pai e mãe, você sabe o que eu falo. Se acontece uma coisa para o meu filho, eu prefiro que acontecesse para mim, ou para minha filha, para uma delas. Senhor, leva eu, mas não eles. Para minha esposa. A gente dá a vida. Um filho é uma coisa mais preciosa. O resto pode levar tudo. E é isso que Paulo está dizendo. Se ele já nos deu Jesus, por que a gente duvida que ele possa dar outras coisas pequeninas? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, até a pior pessoa do mundo, se nele crê, não pereça, é transformado, é perdoado e tem a vida eterna. Então nós estamos diante de um Deus, meus irmãos, que com toda essa crise que o mundo está vivendo, o Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há lugar mais seguro, não há família mais protegida do que a família de Deus. E o Senhor falou lá em Lucas aos seus discípulos, não tema, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Então, meu irmão, minha irmã, caminha com o pé no chão, sim, mas com os olhos voltados para o Senhor. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, olhando para Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue falando ao seu coração. E se há alguma pedra que você sabe, por menor que seja, que possa atrapalhar a ação de Deus, remove, por fé. Será que eles viriam Lázaro ressuscitado se não tivesse crido? Versículo 45 diz, e muitos vendo o que acontecera, creram nele. Por que creram? Porque alguém teve coragem de tirar a pedra. Porque alguém teve coragem de tocar no defunto e ir tirando tudo que envolvia seu rosto, que envolvia seus braços, porque eu creio, esse homem está vivo, não é nenhum fantasma. Ele ressuscitou. E assim, se você quer ver a bênção de Deus na sua casa, na sua família, se você quer ser bênção na vida de outras pessoas, tira qualquer pedra de tropeço, qualquer coisa que possa impedir que Deus se manifeste na sua vida, que manifeste no seu lar, porque Ele é Deus. Hebreus capítulo 13 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Era no passado, mas Jesus é o mesmo. Ele pode fazer a mesma coisa por mim e por você hoje, se nós tirarmos a pedra, desatarmos as ataduras da morte e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Pai querido, nós chegamos à Tua presença com toda a humildade, suplicando que seja o Teu Espírito, e tão somente o Teu Espírito, que continue trabalhando em nossa mente, em nosso coração, em nossa casa, em nossa família, na Tua igreja, Senhor. E que nós possamos ser cooperadores com o Senhor, fazendo a nossa parte, naquilo que cabe a nós tirar a pedra, naquilo que cabe a nós desatar as ataduras da morte, naquilo que cabe a nós fé. Ó Deus, como disse os discípulos certa vez ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Sim, Pai, que nós possamos andar por fé e não por vista, andar com segurança, porque nós conhecemos o Senhor e sabemos que o Senhor diz que o Senhor é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Conduz o Teu povo agora em retorno para casa em segurança, aqueles que estão assistindo
no culto online, pela internet, sejam abençoados nas suas necessidades, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, o teu amor, ó Pai eterno, e as mais doces consolações do Espírito Santo, sejam transbordantes em cada vida aqui presente, em cada família aqui representada, em cada um que está assistindo, e em toda a tua igreja na face da terra. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Como nós não vamos ter um culto depois desse, será que a gente podia ouvir de novo... renova a minha vida? Por favor, eu creio que vai nos ajudar. Faça desse cântico a sua oração. E se quiser cantar junto com ela, e uma coisa que eles orientaram, no final do culto, os que estão desse lado saem por essa porta, e os que estão daquele lado saem para aquela porta, para respeitarmos as normas que dizem do contato, distância, embora eu veja que vocês estão tão bonitinhos que deve estar todo mundo cheio de saúde, mas vamos fazer isso, tá bom? Que Deus nos abençoe, e na próxima semana precisa fazer inscrição para participar do culto, porque nós temos um número limitado, e se o número aumentar, nós fazemos um quarto culto, não há problema, só precisamos saber quantos virão para que possamos atender a todos. Senhora Cristiane, mãe do Rodrigo Maeda, não é? É Cristiane? Oi, irmã Lenaide, tudo bem? Pode ficar em pé. A todos que estão nos visitando, nós agradecemos grandemente a sua presença. A Cristina, sua amiga, Jaque? Ou Marina? Marina, eu troco o nome. É coisa da idade, me perdoa. Minha filha falou de vocês também. Ela falou da senhora Marina, mas na cabeça, desculpa. Eu estou feliz com a presença de vocês. Minha oração é que Deus continue abençoando as suas vidas. Há mais alguém pela primeira vez hoje? Sabe por que eu pergunto? Porque com máscara fica difícil conhecer a todos, né? Deus os abençoe. Vamos ouvir. E assim estaremos encerrando esse culto. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, querendo ver meus sonhos cancelados. Pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria,
possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo